Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que bom estarmos aqui mais uma vez no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical. Nós viemos aí estudando uma série de aulas baseado no livro do Gênesis. E nós chegamos então nesse próximo domingo na lição de número 8, que vai falar sobre o início do governo humano. O início do governo humano após o dilúvio, após a grande proporção de água ter caído sobre a terra. Então agora inicia-se então o governo humano. Então nós vamos estudar na lição de hoje. Antes de nós entrarmos na lição, eu quero agradecer a você que tem compartilhado meu vídeo, você que tem visualizado, você que tem curtido. Fico muito agradecido por isso, porque eu tenho certeza que isso vai te abençoar, vai enriquecer muito, a tua vida espiritual, e você vai para a escola dominical também com uma bagagem a mais, com um pensamento a mais, assim, para compartilhar com seus irmãos na escola dominical. Agradeço você. Continue comentando, continue curtindo, também continue compartilhando para que possa alcançar mais e mais vidas. O meu objetivo aqui não é mostrar-me, meu objetivo aqui não é aparecer, não. Meu objetivo aqui é ensinar você. Meu objetivo aqui é falar da palavra de Deus. Eu gosto muito de estudar a palavra, gosto muito de compartilhar o conhecimento que Deus tem me dado para passar para você também aprender junto comigo, ok? Então, entra no meu Facebook, pode deixar seu comentário também. Você pode curtir a minha página também, Aprenda Mais. Você pode encontrar a minha página, Aprenda Mais, e curta também. Deus vai estar te abençoando, ok? O textuário da lição diz assim, fica lá no livro de Romanos, capítulo 13, versículo 1, diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. A verdade prática: Deus instituiu autoridades e leis a fim de preservar a sociedade humana de uma depravação total e irreversíveis. Aqui eu faço uma pergunta. A nossa sociedade hoje, ela não está numa depravação total e irreversível? Não está? Mesmo com o governo humano, mesmo com as autoridades, que são as leis, constituídas por Deus, ainda continuamos numa depravação. O mundo continua irreversíveis. Agora imagine esse governo sem leis, esse governo sem autoridades. Assim era o governo antediluviano. Desde Adão até Noé, o homem não era governado. Não existia leis, o homem matava e não era punido. Nós vimos a geração de Lameque. O próprio Lameque, ele disse: o homem que me ferir, o homem que me matar, esse será vingado 70 vezes 7. Então o próprio Lameque, ele se julgava a si mesmo, E agora, a partir de agora, então, com o dilúvio, iniciou-se então o governo humano. O primeiro tópico da lição fala sobre um novo começo. Agora, Noé, então, ele tinha que iniciar um novo governo. Ele tinha que começar agora uma nova civilização. Nós observamos que entre Noé e entre Adão existe um paralelo entre os dois. Os dois, eles vão iniciar uma nova geração. Adão, ele iniciou uma geração dentro do propósito de Deus. E qual era o propósito de Deus? Era que uma civilização fosse feita dentro da lei, que uma geração fosse estabelecida dentro dos padrões de Deus. Mas Adão não conseguiu. Adão não teve esse sucesso que Deus queria. Já o seu primeiro filho, nós vimos em umas lições anteriores, já Caim já matou seu próprio irmão. Nós já vimos ali uma destruição da família. E dali então iniciou-se o pecado, e começou então o pecado ser gradativo, como nós vimos em algumas lições passadas também, que o pecado ele é gradativo.
Mas agora Noé, então ele inicia-se um novo governo, onde Deus quer, a partir de Noé, quer criar uma geração voltada para Deus. Uma geração que invoque a Deus. Uma geração que sirva ao Senhor. Esse foi um dos propósitos, de Deus, após ele ter então destruído a civilização humana, toda a raça humana, todo o ser vivente da face da terra, deixando somente Noé, a sua esposa, seus 3 filhos com as suas 3 mulheres. Irmãos, as águas, após um ano, choveu durante 40 dias e 40 noites, choveu sobre a face da terra. E durante aproximadamente 120 dias, 120 dias as águas prevaleceram. As águas prevaleceram. E durante um ano as águas baixaram. Então demorou um ano para as águas baixar. Noé ficou aproximadamente 1 ano e 10 dias, 1 ano e 17 dias mais ou menos, Noé ficou dentro da arca com a sua família e todos os animais que entraram com ele. E depois então Noé pisou sobre a terra. Após um ano que Noé ficou dentro da arca, ele pisou sobre a terra. Algo que eu devo lembrar aos irmãos, algo que eu devo esclarecer para você. Essa arca que Deus mandou Noé fazer, ela não tinha um leme, ela não tinha algo que guiasse essa arca. E durante esse um ano, Deus guiou a arca para Noé. E levou Noé ao lugar certo. Levou Noé até o monte Ararat. Ali a arca ficou ali, repousou sobre o monte Ararat. E esperou que as águas baixassem totalmente. Irmãos, Deus ele sempre nos levará a um lugar seguro. Em meio à tempestade, em meio ao dilúvio sobre a nossa vida, em meio a uma grande proporção de problemas, de dificuldades que enfrentamos, Deus sempre nos guiará. Deus sempre nos levará ao lugar seguro. Ele sempre nos deixará num monte. O salmista disse: olhei para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Meu socorro vem do Senhor. Porque ele sabia, irmãos, que o socorro vem do alto. E Deus então ele guiou a arca de Noé até o monte Ararat. Porque se Deus tivesse deixado a arca com um leme, com um guia, e que Noé guiasse, eu tenho certeza que não chegaria no propósito de Deus. Porque quando Deus deixa o homem guiar a sua própria vida, ele terá fins trágicos. E muitas pessoas hoje levam a sua vida de qualquer maneira. Muitas pessoas hoje, eles mesmos guiam a sua vida e levam a lugares desastrosos. Mas quando Deus guia a tua vida, quando Deus está no controle da tua vida, Ele vai te levar ao lugar seguro. Ele vai te levar ao lugar certo. E Deus então guiou Noé até o monte, e ali Noé então esperou que as águas baixassem. E Noé agora pisa em terra seca. Noé pisa em terra seca. E agora ele começa então um novo relacionamento. O primeiro tópico já fala assim, o primeiro tópico, o primeiro subtópico fala um novo relacionamento com a natureza. Então começa agora um novo relacionamento com a natureza. Não é mais aquele relacionamento que Deus ordenara a Adão. Nós podemos observar que quando Deus ele deu os animais a Adão e disse: Adão, agora você vai dominar esses peixes, você vai dominar os animais, você vai dominar tudo isso. Agora Deus dá a mesma ordem. Agora Deus dá a mesma ordem a Noé, só que de uma forma diferente. O que mudou agora? O que mudou agora a partir do momento em que Noé começa uma nova civilização? O que muda a partir de agora? Agora muda a convivência do homem com os animais. No tempo de Adão, os animais não se devoravam. Os animais não atacavam os homens. Os animais não tinham o homem como um inimigo. Os animais eram dominados. Os irmãos podem observar que a descendência de Caim, ele dominou os animais. Eles foram criadores, Abel já foi um criador de ovelha, Depois veio os filhos de Caim. Eles dominaram todo o gado, o boi, foram dominadores de animais, porque o homem dominava esses tipos de animais. E agora,
após o dilúvio, Deus estabelece então um novo relacionamento com o homem. A partir de agora, os animais não teriam os homens mais como amigos, mas os homens eles teriam medo dos animais e os animais teriam medo do homem. Se o homem desse de frente com um leão, provavelmente esse leão devoraria o homem. Se o homem desse de frente com um animal feroz, esse animal com certeza atacaria o homem. E o homem também passaria a afrontar os animais. O homem passaria também agora a perseguir os animais também. Então agora isso mudou. Foi a primeira coisa que Deus mudou. Um relacionamento com a natureza. A natureza agora não seria mais a mesma. Depois, uma nova dieta. Deus muda agora a alimentação do homem. Desde Adão até Noé, então, a dieta do homem era frutas, verduras, legumes. O homem ainda era herbívoro. Se alimentava somente de verduras, de vegetais. Era vegetariano. E a partir de Noé, então, Deus ele dá uma nova dieta ao homem. A partir de agora, o homem ele poderia comer já de carne vermelha. Ele podia comer já de todo o peixe, de toda a ave e também de todo o réptil, de todo o animal vivente. Deus dá ordem a Noé que ele coma. Nós temos que lembrar aqui algo muito importante, algo que não está descrito, não está descrito na lição. O que devemos lembrar é que quando Deus ele ordenou que Noé ele colocasse na arca os animais, nós podemos observar que ele manda que Noé ordene 7 pares de cada animais limpos e 1 par de animal impuro. Então, ou seja, Noé ele já sabia. Deus já tinha dado essa lei, que mais para frente lá em Levítico nós vamos ver lá que Deus dá essa lei a Moisés. Mas Deus nós podemos observar que Deus já tinha ensinado, mostrado a Noé que existiam animais limpos e animais impuros. Animais que o homem não deveria comer. E Deus aqui então ordena que agora, a partir de agora, Noé então comece a comer carne de animal. De animal, que Noé derrame o sangue do animal para depois comer. Algo muito importante aqui, que o animal deve ser derramado sangue para depois se alimentar, para depois comer desse animal. Algo muito importante aqui, nós temos que guardar isso. Temos que guardar isso e levar para a escola dominical. Você, aluno que me assiste, leve para o seu professor. Pergunte para ele que animal que o sangue não é derramado. Pergunte para ele que tipo de alimentação que o sangue do animal não é derramado, que o sangue do animal é guardado, que ele vai te explicar isso. Ele vai te explicar isso. Isso é muito interessante você saber. Que Deus ordena que o sangue do animal seja totalmente derramado. Que o sangue ele dá o sentido de vida. Aqui no texto original, o sangue simboliza vida. E a vida quem dá é Deus. A vida quem dá é Deus. A vida quem deu foi Deus. Quem tira é Deus. Então quando nós se alimentamos de sangue, seja esse sangue de forma natural, que isso é totalmente fora da realidade, se alimentar de sangue, ou seja, esse sangue de forma seja feito um alimento com esse sangue. Isso é imundo, isso é pecado diante de Deus. Então se você faz isso, não faça mais. Isso é pecado diante de Deus. Deus ordenou que o sangue seja totalmente derramado. De todo animal que nós, seres humanos, fosse se alimentar, Deus diz a Noé: a partir de agora, todo sangue é Noé. Ou melhor, todo animal que você comer, tem que ser derramado sangue totalmente. Não pode se alimentar de sangue. Então é por isso que nós, evangélicos, é por isso que aquele que obedece a Deus não se alimenta de nenhum tipo de comida feita de sangue. Nenhum tipo de comida, de alimento feito de sangue. Então, essa foi a nova dieta que Deus deu a Noé. A partir de agora, Noé, você vai
Você vai ter os animais. Você vai ter os animais a partir de agora dentro da sua dieta alimentícia, certo? O terceiro tópico fala sobre a bênção divina. Deus agora abençoa a família de Noé. Após Noé descer da arca, Deus então abençoa a família de Noé. Deus ele diz: bendito sois vós, bendito é tua família. Aí ele disse que é para essa família multiplicar, para essa família frutificar. Deus fala assim: bem-aventurado os ordena o Senhor, mas vós frutificai, multiplicai, povoai abundantemente a terra e multiplicarei-vos nela. Essa palavra frutificai e multiplicai-vos é muito forte, é muito profunda aqui. Nós teremos que ter bastante tempo para falar sobre frutificai, mas esse estudo é uma pré-aula, então eu não vou me aprofundar muito nisso, mas a palavra frutificar é muito mais do que simplesmente você ter filhos. Só ter filhos não significa frutificar. Frutificar é muito mais que isso. Ela dá um sentido de quando você frutifica, você está gerando. Você está gerando algo, instruindo, ensinando algo. Você está conduzindo algo. Então isso é muito forte. Não é só criar, não é só ter filhos. Não, é frutificar, ensinar. Você vai dar instruções àquilo que você criou. Então isso é muito interessante. O segundo tópico fala sobre o arco de Deus, um novo pacto com a humanidade. Que pacto é esse com a humanidade? Deus então, após Noé ele descer da arca, 1 ano depois, a terra estava totalmente destruída. Totalmente destruída. A terra estava vazia. Não tinha ninguém mais na terra. Estava só Noé e sua família. Só Noé e sua família. 8 pessoas. Seus 3 filhos, suas 3 noras, Noé e sua mulher. 8 pessoas. E a partir daí então, Noé começa então uma nova civilização. E Deus então ele faz um pacto com Noé. Deus faz uma aliança com Noé a partir de agora. E essa aliança é representada num arco que hoje nós conhecemos como o arco-íris, aquelas cores que aparecem no céu no momento em que vai chover. No momento em que a tempestade se levanta, aparece o arco-íris, dando o sinal, lembrando o povo, lembrando a nação da aliança que Deus fez, que nunca mais destruiria a terra com água. A terra nunca mais seria destruída, a civilização, a raça humana nunca mais seria destruída com uma grande proporção de água, que é o dilúvio. Então eu aprendo com isso, eu levo para você, lado espiritual. Não existe tempestade, não existe uma grande tempestade em nossa vida que não vai aparecer um arco como um sinal dizendo para mim e para você que você não será destruído. Em meio à tempestade, em meio à grande proporção de problemas que enfrentamos neste mundo, sempre aparecerá a promessa de Deus, sempre aparecerá o pacto que Deus fez comigo e contigo, que este mundo não nos venceria, que essas provas, essa grande proporção de problemas não nos derrotaria. Sempre aparecerá a promessa de Deus em meio à tempestade. A partir de agora, quando a raça humana, o tempo se levantasse, quando a tempestade viesse, o povo olharia para o céu e viria o grande arco, e o povo se lembraria da promessa de Deus. O povo se lembraria que Deus prometeu que não destruiria mais a terra com água. Então eu digo para você, em meio à tua prova, em meio à tua dificuldade, em meio à tempestade da tua vida, aparecerá sempre a promessa de Deus acima de tudo, dizendo: ei, você não será destruído, você não será vencido, eu fiz uma promessa contigo.
Eu fiz uma promessa na tua família, fiz uma promessa na tua vida espiritual, no teu ministério. Você não será destruído. Então essa é a promessa de Deus para a vida de Abraão e para a vida de toda a civilização que viria. Que Deus ele não destruiria mais a terra com água. O sinal do pacto neótico, a fim de que a humanidade se lembrasse da misericórdia de Deus após a cada chuva, o Senhor tornaria bem visível o seu pacto. Então, nós já comentamos sobre isso, O governo humano, agora. O terceiro tópico fala sobre o princípio do governo humano, ou seja, o início do governo humano. O governo humano agora se inicia, A partir de agora, o governo ele é estabelecido agora com leis, com ordens, com justiça. A partir de agora. Então Deus ele encarrega agora Noé de governar a nação, de Noé governar agora, a nova civilização que viria agora. A partir de agora viria uma nova civilização. E agora não seria mais uma civilização sem leis, sem ordem, não seria uma civilização com ordem, O aperfeiçoamento do governo humano. Deus ele aperfeiçoa a sua obra. Deus não faz nada, ao contrário, Deus não faz nada imperfeito, faz tudo perfeito. E o governo foi criado por Deus. Muita gente fala aí que porque político não é para coisa de crente. Que para crente não é para ser político. Por que não? Me responda por que não. Por que crente não tem que ser político? Por que evangélico não pode ser governador, não pode ser presidente, deputado? Por que não? Se foi Deus quem constituiu o governo, se foi Ele que disse, se foi Ele que botou, Ele que rege, o salmista fala na sua palavra que Ele é o que rege as nações. Se o próprio Deus ele é rei, e o que é rei? Aquele que comanda. Então por que o evangélico não pode ser político? Claro que pode. Claro que pode. Não vamos entrar nessa questão agora de que político é corrupto. Isso é outra coisa. E Deus ele instituiu então os governos. Ele instituiu, tudo aquilo que é ordem, que é lei, foi Deus em que constituiu. Amém? Meus irmãos, vamos ficar por aqui hoje. Não quero me estender muito, porque eu tenho certeza que se eu me estender muito, os irmãos também não vão ter tempo para assistir tudo. Então eu a partir de agora vou começar a fazer uns vídeos mais curtos, para que você possa ter tempo para assistir o meu vídeo. Amém? Até domingo que vem nós estaremos ali na igreja do Jardim das Palmeiras, dando mais essa lição. Mais uma lição da escola dominical. Eu convido você a estar lá comigo, estar lá com o pastor, estar lá com o nosso diretor. Nós estaremos lá aprendendo mais da palavra do Senhor Jesus. Amém? Também peço mais uma vez que você compartilhe esse vídeo, para que outras pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Fique com Deus e até a próxima aula. Amém.